Fala galera que tá chegando aqui no meu canal. A gente tá voltando com os conteúdos aqui aos pouquinhos, alguns probleminhas nesse ano, mas a gente vai conseguir voltar à rotina que a gente estava. Mas hoje, o assunto que eu quero trazer para vocês é um assunto interessante porque quem me acompanhou, principalmente no final do ano passado, viu que eu tinha comprado o Nintendo Switch 2 e estava falando maravilhas dele. Porém, algo mudou nesse período, principalmente nesse hiato do canal, onde a gente parou um pouquinho dos conteúdos, porque eu estava de mudança. E um novo amigo apareceu para a gente conversar sobre ele, o ROG Ally X, depois da vinheta. Bom, galera, como vocês sabem, eu estava com o Nintendo Switch, porém, eu comecei a perceber algumas coisas que iriam me afastar dele. Veja, esse vídeo não é uma crítica ao console, talvez uma crítica aos preços, que foi o que me afastou. Eu tinha comprado o Nintendo Switch, estava bem empolgado com o desempenho dele, com certeza. Na época que eu comprei, eu consegui ele pegar de segunda mão, mas eu peguei num preço muito vantajoso. Então, para mim, valeu muito a pena, né? Eu peguei com, se eu não me engano, um jogo, que era o, se eu não me engano, o Mario 3D World, Bowser's Fury, e depois eu comprei o Cyberpunk e também o Hogwarts Legacy, que inclusive eu vou deixar o card. Quando a gente testou, né, o Hogwarts Legacy aqui no canal, eu vou deixar o card para você ver essa live, que foi um teste mesmo aí do Nintendo Switch 2, que aí você também pode tirar suas próprias conclusões. Bom, resumindo a história, nesse jogo, se eu não me engano, no Cyberpunk eu tinha pagado R$300 e no Hogwarts Legacy praticamente 500. Então, eu comecei a ver que o buraco não ia ser legal para mim. Primeiro, que eu sou um cara que gosta de jogar muita coisa. Então, eu não ia ficar tranquilo de gastar 500 conto num jogo, né? Eu tentei amadurecer essa ideia, tentei ver pelo lado de colecionar, mas a gente está falando, pelo menos eu, né? Sou um criador de conteúdo que sou um trabalhador ainda, né? Um CLTzão daqueles que a gente conhece por aí. Não sou rico, muito pelo contrário, né? Tô correndo atrás das minhas coisas, né? Você tem que juntar para comprar uma casa, você tem que pagar seu carro, você tem que pagar seu aluguel. E, cara, 500 conto do orçamento por um jogo começou a apertar. Foi daí então que aconteceu um estalo e eu falei, bom, esse videogame não é para o meu perfil, né? Eu entendo que esse videogame ele pode atender outras pessoas que têm um poder aquisitivo muito melhor, que conseguem, né, bancar esses jogos e conseguem colecionar, o que é muito maneiro, né? Não é uma coisa que eu diga hoje, nossa, que péssimo é colecionar. Muito pelo contrário, é muito legal você ter as capinhas dos jogos e você ter esse colecionismo. Só que financeiramente ia ser inviável para mim. Pensando nisso, eu falei, bom, beleza, eu tenho aqui um videogame que eu não vou conseguir sustentar, o que eu vou fazer? Foi então que eu encontrei uma loja na Santa Efigênia que compraria o meu Nintendo Switch e eu adquiri com eles lá o meu ROG Ally X. E cara, melhor escolha que eu fiz por diversos fatores. Um dos primeiros fatores muito importantes do ROG Ally X é que você consegue jogar sua biblioteca da Steam ou de qualquer outra loja que você tenha no seu computador. Então a gente está falando da Steam, a gente está falando da Epic Games, a gente está falando da GOG, enfim, diferentes plataformas aí que vendem jogos. E os jogos, a gente sabe que os jogos digitais na Steam
são muito mais baratos e muito mais acessíveis. Olhando esse cenário geral, eu falei, bom, vou pegar o ROG Ally, o branquinho, né, o Z1, se eu não me engano é isso. Porém, na época que eu fui comprar não tinha, então só tinha o pretinho aqui, o X, que não é ainda a versão, né, que eles lançaram recentemente do Xbox, que inclusive é um pouco mais potente que essa, mas não tão mais potente, né? E, cara, é muito louco, porque foi realmente a melhor escolha que eu fiz, o ROG Ally. Um adendo importante que eu acabei esquecendo na hora que eu gravei a primeira parte do vídeo, mas eu vou colocar esse disclaimer aqui no meio do vídeo, é a bateria. A diferença é gritante. A bateria do Nintendo Switch não durava muito. A gente pode falar que jogando intensamente, a gente conseguia jogar, sei lá, 2 horas no máximo, né? O ROG Ally, ele tem uma bateria muito mais potente, muito mais capaz. Não é uma mudança brutal, mas a gente consegue até dobrar o tempo jogando com o ROG Ally. Como eu disse, mudando algumas configurações de resolução, você consegue reduzir, né, o uso da bateria e consegue alongar o tempo com o portátil na mão, o que é mais legal. Então a gente está falando de até 4 horas e meia jogando o console. Então realmente há uma diferença gritante e foi um dos grandes motivos também de eu ter trocado o Nintendo Switch, porque a bateria não durava. Agora vamos voltar com a continuidade do vídeo. Porque além de tudo, né, você que não tem muito dinheiro pode baixar os joguinhos piratas lá e, enfim, jogar do seu jeito, da sua forma. Emuladores, por exemplo, eu tenho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, provavelmente não, mas eu tenho o Dolphin, que é de, se eu não me engano, é GameCube. Eu tenho o do PlayStation 2, eu tenho também de Nintendo Switch. E é isso, né? E o Game Boy Advance. Então, e PlayStation 1, né? E, cara, é muito mais amplo as possibilidades com o computador de mão. E eu era sempre um cara que ficava assim, entortava o nariz, né, para essa ideia de computador portátil, porque para mim parecia algo muito bizarro, até eu começar a entender as possibilidades que isso me permite. Além de eu ter ele como um videogame de mão, eu posso usar ele facilmente com uma dock como essa daqui, ó, por exemplo, que eu comprei. Ela tem algumas entradas e tudo mais, tem entrada de internet, entradas USB 3.0 e HDMI. E, cara, eu consigo colocar na minha TV da sala e jogar como um videogame de mesa também, assim como o Nintendo Switch. Então ele se torna algo híbrido também, entende? Então não é uma limitação do console. Óbvio, você tem que comprar isso à parte, o videogame já é caro, né? No cenário atual, eu acho que ele tá beirando aí uns 10 mil, né? Mas eu, com tudo que eu paguei em torno de 7 na Santa Efigênia. Acho que foi isso. Mas assim, muito mais vantagem. Outra coisa que eu comprei também para dar um apoio era um teclado, um teclado portátil, certo? Para conectar com ele quando eu estiver numa TV, estiver um pouquinho mais distante. Então, além de ser um videogame portátil excelente, porque ele conta com 24 GB de memória RAM, memória interna de 1 TB e tem, obviamente, uma GPU integrada, que ela é muito forte para o tamanho dele. Até hoje, rodou basicamente tudo que eu quis, porque você pode configurar a tela, né? Ela é 1080p, porém você consegue configurar ela até para rodar 720p. Além de economizar energia quando você coloca em HD 720p, você também consegue melhorar um pouquinho mais seu desempenho. E tipo assim, levando em conta que alguns jogos no Nintendo Switch 2 rodam a 1080 e outros não, você também consegue fazer esses mesmos ajustes aqui no ROG Ally. Então assim,
No geral, cara, eu super indico um ROG Ally X hoje para quem pensa em um console portátil que seja diferenciado, que tenha uma possibilidade grande de você fazer diversas modificações, que você tenha liberdade de escolha, principalmente, foi o que mais me pegou com o Nintendo Switch 2, eu não ter a liberdade de escolha. O jogo é aquele preço e a Nintendo, ela te prende num ecossistema que é difícil sair, você não tem muito para onde correr. Ou você compra jogos digitais e não coleciona nada, ou você compra os jogos físicos que são caríssimos, né? E os jogos digitais também da Nintendo são super caros, cara. Não é uma coisa como a Steam, né, por exemplo. Então, realmente, assim, é incrível as possibilidades, né? Eu super indico. Eu vou fazer mais conteúdo ainda sobre esse carinha, porque eu acho que é muito interessante, dá para mostrar para vocês o desempenho, dá para mostrar muita coisa. Mas deixem aqui no comentário se vocês quiserem mais conteúdo sobre esse cara, sobre o que ele pode fazer, enfim, se vocês querem mais informações das lojas que eu fiz a minha troca, e eu posso passar para vocês o contato para vocês irem lá, aqui em São Paulo, pelo menos na Santa Efigênia. E eu vou fazer mais conteúdos, vou trazer mais coisas sobre ele, mas eu quis trazer esse vídeo para meio que situar vocês da minha atual situação de setup agora, né? Porque basicamente eu tenho 2 computadores agora. O meu computador de mesa, que eu faço as lives com vocês, jogo alguns jogos, e também esse computador portátil, o ROG Ally X, que está sendo realmente uma experiência fantástica. Mas é isso, galera. Esse vídeo eu vim trazer um pouquinho mais sobre essa minha experiência. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte e compartilha, porque faz muita diferença. E a gente volta em breve com mais um conteúdo, se Deus quiser. Fui!